Shalom, queridos. Quero compartilhar com você esta mensagem que é intitulada A Figueira, um relógio profético. O texto está baseado em Mateus, capítulo 24, versículos 29 ao 35, onde está escrito: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. No Oriente, as figueiras anunciam o início do verão, quando renovam os seus ramos e novas folhas brotam. Esse evento é tão certo e esperado quanto o será a volta de Cristo. E por isso todos os cristãos devem estar preparados para não serem apanhados de surpresa, como acontecerá com o mundo descrente. A figueira refere-se a Israel, o grande relógio profético. Em 70 depois de Cristo, Israel foi espalhado pelo mundo sob domínio romano. Após a profecia de Cristo, contida nas Sagradas Escrituras, em Mateus capítulo 24, versículo 2, onde está escrito: Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A figueira foi desfolhada, o povo israelita ficou sem terra, e a terra de Israel foi habitada e dominada pelos romanos, em seguida pelo Império Bizantino, depois pelos árabes, seguidos pelos cruzados, mamelucos e por fim pelos otomanos, desde 70 até o século passado. Em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial e o terrível Holocausto, Israel foi repatriado, conforme o cumprimento da palavra de Deus em Jeremias, capítulo 16, versículo 15, onde está escrito: Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os trarei de volta à sua terra, que dei a seus pais. A figueira está florescendo. Israel hoje possui mais de 7 milhões de habitantes, apresenta um dos melhores indicadores socioeconômicos do Oriente Médio, com elevado índice de desenvolvimento humano. 97% dos israelenses são alfabetizados, forte em agricultura e com o setor industrial baseado nos segmentos bélico e de informática. Israel é um país novamente, após séculos de exílio. A expressão geração, no texto de Mateus capítulo 24, significa a duração de uma vida. Isso quer dizer que aquelas pessoas que presenciarem os sinais dos grandes eventos são de uma geração que verá o cumprimento daquelas profecias específicas. Por exemplo, como ocorreu com a geração a qual Jesus profetizou sobre a destruição de Jerusalém. Aqueles que viram o cumprimento da profecia faziam parte daquela geração
que foi até o fim. Da mesma forma, aqueles que virem os grandes sinais que antecederão o glorioso retorno de Jesus, haverão de ficar firmes até o fim. A geração do fim dos séculos, que se estende da ressurreição de Jesus até a revelação pública do reino de Deus prestes a surgir, mas cujo tempo cronológico é indeterminado. Queridos, nós somos a geração que está vendo a figueira florescer. Israel é um relógio profético, e este é um grande sinal que Cristo afirmou que haveria antes da sua gloriosa volta. O arrebatamento e a grande tribulação estão próximos. O fato de a figueira florescer é mais do que motivos para vigiarmos e nos prepararmos para a vinda de Jesus. Esteja preparado. Jesus está voltando. Deus abençoe você. Shalom, shalom.